falar, com a pandemia, os rituais de despedida se modificaram. Como estamos vivendo esse luto? Sobre isso eu converso com a psicóloga Ana Cristina Galo. Ana Cristina, seja bem-vinda aqui no Repórter MT, minha xará. Obrigada pelo convite, Ana Cristina. E essa pauta surgiu da leitura que eu fiz de muitas matérias, muitos artigos e muitos relatos em redes sociais do sofrimento da não despedida, da mudança que nós estamos tendo em relação a esses rituais, dos velórios, dos enterros. E você, como psicóloga, uma estudiosa dessa área, um ritual que ele é cultural, né, naturalizado já na nossa sociedade, do velório, de estar ali com o morto, acompanhar o cortejo, ver o seu enterro, e de repente nós não temos mais essa experiência. O que isso significa? Como vai ser tudo isso? Primeiro, o que é um luto? Bom, mais uma vez, Ana, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quando a gente conversou a primeira vez, realmente a intenção de como ajudar nesse momento, porque a gente está passando e ainda vai passar por situações não só ligadas ao falecimento, mas após esse momento, de como nós vamos sair dessa situação atual. Então, isso tudo precisa de ser muito cuidado. Então, falar sobre o luto é muito importante. Eu diria assim que é uma emergência falar sobre esse assunto. O luto sempre foi tratado como um tabu, algo que não pode ser dito, e quando a gente não fala sobre algo ou não busca, os monstros aparecem. Então a gente precisa entender uma diferença entre medo e respeito sobre o assunto. Quando eu tenho medo eu me distancio, quando eu tenho respeito eu vou e busco. Então a intenção é que a gente olhe para esse momento com muito respeito e busque saber como fazer, o que lidar, como lidar e quais os impactos que isso tudo causa. Na sua pergunta, o que é o luto? Luto é o rompimento de um vínculo afetivo, amoroso. Luto e amor, eles andam juntos, fazem parte de uma mesma moeda. Tem um psicólogo chamado Collins Packers que fala sobre isso. Ele vem dizer justamente, eu não consigo desenvolver o luto se eu não tenho vínculo afetivo, se eu não tenho o amor. Então, tudo aquilo que nos é tirado... E ele provoca o sofrimento. Né? Isso, provoca o sofrimento. E tudo aquilo que nos é tirado, porque a gente acha que era nosso por direito, nos causa luto. E aí eu vou fazer um parênteses importante para dizer assim, luto, a gente não experimenta luto somente com o falecimento de um ente querido. A gente experimenta luto quando acontece o rompimento do vínculo com aquilo que a gente tem. Então, se a gente for ampliar esse conceito de luto, hoje nós estamos vivendo uma sociedade enlutada e isso ainda vai se prolongar por mais tempo. Na ideia do novo normal, aquilo que era e não é mais, a gente vai viver e está vivendo um luto. É claro que cada um vive de um jeito diferente, um tempo diferente, mas isso acontece. Então, por exemplo, alguém que sonhou, né, montou sua empresa, investiu todos os seus sonhos ali, tem um vínculo afetivo e de repente ter que fechar essa empresa, isso também é uma experiência de luto? Sim, isso é também... Perder o emprego é uma experiência de luto? Sim, perder nessas condições, sem saber exatamente porque a empresa fechou, uma coisa, você ser desligado porque você vai para um outro lugar, ou porque você, enfim, vai montar o seu próprio negócio, mas nessa condição, a empresa fechou, eu não sei o que eu faço, isso gera o sentimento do luto, o processo, a pessoa entra nesse processo de luto. É claro que a gente vai falar de níveis diferentes. A gente tem o luto, quando a gente fala de uma pessoa, de um vínculo afetivo, quando isso acontece de forma bruta, isso é muito ruim também para o saudável, porque luto é saúde. Luto, Freud já diz, né? Luto é sinal de saúde, porque eu perdi um objeto na linguagem da psicanálise, mas ao mesmo tempo eu busco algo até em função disso que eu perdi. Eu busco honrar esse ser que viveu, eu busco honrar essa situação que eu passei. Então, assim, é claro que a gente vai ter intensidades e níveis diferentes desse luto. Até porque a morte é um processo da vida, né? Sim. A gente sabe que a morte é um processo da vida. E eu li um artigo de um padre que ele dizia que no velório as pessoas reafirmam as histórias positivas de quem parte e o momento, né, desse cortejo e desse enterro, você vai encerrando esse ciclo. E de repente nós não temos essa oportunidade, ou se temos... muitos não vão por questão da aglomeração, gente, ó, lembrando que nós estamos mantendo distanciamentos, estamos negativados, enfim, não vão, e outros por proteção daquela pessoa de risco que está em família.
Então é uma situação que atinge de várias maneiras. Também é genuíno, é compreensível que a pessoa não vá se despedir quando não é por conta do Covid, mas de uma outra maneira, e aí só pode entrar lá na sala, mas as pessoas ficam ao redor, a gente sabe. Também por cuidado com quem está em casa. Sim. O ritual, né, o velório é um ritual da nossa cultura. O velório, como nós entendemos hoje, é um ritual da nossa cultura. Cada cultura tem uma forma diferente de experimentar este momento. Mas hoje nós estamos impedidos, proibidos de realizar do jeito como a gente realizava. E o velório, os rituais de passagem, como a gente chama, eles são extremamente importantes para concretizar a morte, para fazer o fechamento daquele momento. Porque quando isso não é possível, o sair desse momento é mais prolongado e é mais conturbado. É normal a gente ter a percepção, assim, essa dúvida, será que ele se foi? Porque eu digo isso porque eu perdi pessoas, né, para Covid, não pude viver essa experiência e até hoje eu penso, será que é verdade? Aí eu lembro, aí eu choro, em mim isso está muito ainda conflituoso. Eu digo sempre que quando passar tudo isso eu quero ir levar flores e de alguma maneira encerrar. Existe essa maneira, pode ser também isso, Cris, ir até o cemitério depois, quando estiver tudo em segurança e fazer o seu próprio ritual, porque eu estou recebendo muitos comentários de pessoas que estão nessa situação, que tem hora que fala, não, será que morreu mesmo? Vive em dúvida. Sim, é interessante você trazer, eu não vivi essa experiência, eu não perdi ninguém nesse momento. Mas tenho notícias de muitas pessoas que perderam pessoas muito próximas. E sem sombra de dúvidas, Ana, é extremamente importante esse momento da despedida. O velório, os rituais de passagem, de modo geral, eles têm a função social de apoiar e de ser apoiado. Eu estou num espaço onde é permitido sentir essa dor. E quando a gente é impedido disso, negar a dor é a pior alternativa, é a alternativa que não deve existir. O processo de luto, olha só que interessante e que bonito também. O processo de luto não é deixar de sentir a dor, mas você deixa de ser a dor e passa a ter a dor. E ao ter a dor, você consegue dar significado para outras coisas, apesar dela. Mas você não é mais a dor. Você não é uma ferida, né? E essa ferida, ela demora um tempo para cicatrizar. Ela cicatriza, desde que você também haja ativamente. Porque existem alguns estudos, me permita usar um pouquinho essa reflexão, extremamente importantes e foram muito necessários para falar desse processo de luto, que descreviam 5 fases, mas as fases elas não vão acontecer automaticamente. Se você não fizer algo, são 5 fases, então quer dizer que uma fase para cada ano, então em 5 anos é meu luto? Tudo muito engessadinho, né? As fases elas existem, sim, a fase da negação, a fase da barganha, a fase e por último a fase da aceitação, passando pela raiva, pela depressão em alguns casos, e por último a fase de aceitação. Mas elas não acontecem assim de forma linear e nem de forma engessadinha. Você precisa agir intencionalmente, é que os estudos mais atuais trazem essa proposta de você reorganizar, entender, aceitar, começar aceitando, entender a posição da história da pessoa na sua própria história, porque a pessoa sai de perto de você, mas ela não sai de dentro de você. Ai, coisa linda! Chega a ser poético, né? E até porque quando a gente vai em velório, claro que a gente chora, sofre, mas ao mesmo tempo você sorri lembrando das memórias boas. Então, o velório, ele tem tudo isso, né? Tem gente que tá rindo ali, mas não é desrespeito, é lembrando de algo que foi divertido, envolvendo aquela pessoa. Você encontra outras pessoas que amavam também aquela pessoa que se foi. E diante dessa despedida que a gente não pode fazer desse mesmo modelo, existem, Cris, pessoas, estudiosos, buscando outras maneiras de rituais de despedida? Sim, até me preparando para essa nossa conversa, eu encontrei um site chamado rituais.infinito.etc.br, elaborado por Tom Almeida, que ele tem por objetivo inspirar e gerar ideias para acontecer os rituais de forma virtual.
Então é um momento onde vão ser faladas as lembranças daquela pessoa. Você pode pensar em palavras que representem aquela pessoa. Uma homenagem, né? Uma homenagem. É claro que assim, então vamos fazer ritual, vamos fazer virtual. Não é desse jeito. Tem todo um respeito, tem toda uma ritualística que pode ser adaptada ao universo virtual. E até no relato de algumas pessoas que experimentaram o ritual virtual, diz que até é importante porque como pode ficar gravado, você pode se lembrar mais vezes positivamente daquilo que foi bom, da história positiva da pessoa e também daquilo que a gente sentiu ao realizar e concretizar a ausência da pessoa. Você compartilha esses sentimentos, né? E com isso vai construindo. E falando em compartilhar sentimento, existe o luto coletivo. Eu li algumas coisas relacionadas à morte de caciques, o quanto isso vai impactar nas etnias. Então a morte de um líder, isso provoca uma dor coletiva. Sim, a gente fala do luto coletivo e do luto em massa. O luto coletivo é quando eu tenho um elemento, nossa, desculpa a expressão, né? Mas é quando eu tenho um representante de uma comunidade que falece. Mas eu tenho um representante daquela comunidade. Então eu tenho uma comunidade inteira ao redor de uma pessoa que faleceu e aquilo é muito doloroso, porque ela é aquela referência, o norte para onde aquela comunidade vai. E o luto em massa é quando eu tenho vários núcleos familiares experimentando o luto. Então hoje a gente vive na nossa sociedade o luto em massa. As comunidades indígenas vivem o luto em comunidade. Um não é maior, nem melhor, nem pior do que o outro. São lutos do mesmo jeito. Mas com características próprias. Características diferentes. E o luto em massa dificulta, inclusive, o apoio. Porque como é que eu vou te apoiar se eu também estou precisando de apoio? Então, por isso, eu volto lá no início da nossa conversa, quando a gente fala da sociedade enlutada. A gente vai ter uma sociedade que vai estar vivendo o luto. E isso vai causar impactos de várias formas. Então, por isso a emergência e a necessidade de falar sobre o luto. E também sobre a morte, estando ela tão próxima, né, no sentido dos números, porque é impossível ficar inerte diante dos números, né, de milhares de pessoas nesse país morrendo por conta de um vírus, né, do Covid, novo coronavírus. E isso também traz à tona, Cris, um medo maior da morte. Então, a gente tem que se policiar como nós estamos lidando com o medo de adoecer, com o medo da morte, aquela pessoa que está com sintomas. Eu digo isso porque eu tive um amigo que ele ficou tão nervoso, ele se curou e ele sentiu falta de ar, ele voltou para o hospital e depois de todos os exames feitos, a médica detectou que era emocional. Sim. Né? Então, assim, essas pessoas que já tiveram, né, a doença ou conviveram com outras pessoas também precisariam, de uma maneira, olhar com mais amor para a sua condição emocional, buscando apoio. Existe uma afirmação que diz que o Covid é uma doença física e emocional. E isso eu experimentei, como eu presto serviço para algumas empresas, eu experimentei isso. Muitas pessoas tiveram sintomas, mas não estavam infectadas, ou porque o colega ficou, então já entrou em desespero porque também estaria, enfim, né? E isso abre espaço para instalar a doença. A gente fala, quando a gente se estressa, o estresse ele é um imunodepressor. O estresse ele diminui a nossa imunidade e aí abre espaço para outras doenças se instalarem. Então é muito importante que a gente cuide da nossa saúde de modo geral, da nossa saúde emocional, para que a gente esteja bem. Assim, é claro que só isso não vai fazer com que a gente não pegue, não é nesse sentido, mas e mesmo ao contrair o vírus, saber que você pode ter alternativas para sair dessa condição, porque a gente tem um número maior de recuperados do que de mortos. Buscar, né? E aí eu trago também para a comunicação, buscar filtrar aquilo que vai te fazer bem. Claro que não é ficar alienado, mas você já tem uma informação sobre isso. Precisa ler tudo a respeito dessa informação que te traz angústia, então você já está informado. Mas eu percebo que muitas vezes a gente fica alimentando aquilo que angustia.
E nesse universo de notícias que a gente não sabe o que é verdadeiro ou não, às vezes você vai ler uma informação que não é verdade e isso, ao invés de te ajudar, vai piorar ainda mais a sua situação. No início da pandemia foi falado muito sobre isso, né? Não leia tudo, escolha uma fonte e vá sempre naquela fonte, porque sempre vão ter muitas informações e muitas vezes muitas delas desencontradas. Gente, não espalhe fake news. Isso. Cheque, tem vários sites na internet que você tem como checar se aquilo é fake news. E Cris, pra gente então finalizar, quais são assim os pontos importantes que você acha que quem está nos assistindo deve ter em mente diante de um luto, diante de um ritual como esse, assim, o que para você pode realmente tirar, amenizar o sofrimento ou mudar a maneira que a gente encara esse sofrimento? Primeiro é entender a morte, né? Se você acha que a morte é um fracasso da vida, aí você vai ter muito mais dificuldade de passar por esse momento. E quando você passa a entender a morte como parte da vida, você vai ter um entendimento melhor. Tem uma doutora, a doutora Ana Cláudia, deixa eu só confirmar o nome direitinho dela. Ela escreveu um livro... A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Ela traz essas reflexões de uma forma muito, muito importante, muito claras. Só achar. Mas assim, a forma como você encara a morte, como você entende a morte, ela é muito importante. Considerando esse momento de muitos lutos, considerando esse momento de muitas perdas, ofereça o seu melhor para o outro, desde que você consiga oferecer. Não chegue lá ajudando, fazendo um monte de coisa sem saber se a pessoa quer a sua ajuda. E se você está com estrutura emocional para ajudar também. Isso. Então você vai ajudar, vai chegar lá ajudar e vai desestruturar mais ainda. Então, assim, esteja bem e procure o seu melhor. Se o seu melhor é escutar, ofereça a escuta. Se o seu melhor é fazer um bolo, ofereça um bolo. Se o seu melhor é fazer sorrir, busque a melhor forma de fazer o outro sorrir. Mas primeiro encontre em você o seu melhor, esteja bem, para poder oferecer ajuda. Porque isolamento é diferente de solidão, né? Eu não preciso deixar você sozinha por estarmos isolados. Então a gente precisa manter esse vínculo, porque uma outra perda, talvez, que a gente precisa tomar cuidado, e eu ouvi isso também ontem num trabalho, é a perda das amizades. Sim. Sabe assim, vale a pena continuar alimentando os relacionamentos? Então, sim, nós somos seres sociais. E a gente percebe, eu percebi pelo menos nesse momento de pandemia, que algumas relações de amizade ficaram mais fortalecidas. É como se passasse um fio, uma peneira, Cris. Se você teve essa percepção. Sim. Uma peneira, e aí aquela pessoa que te faz bem, que mais afinidade com você ficou ainda mais próximo, e aí a gente vê que realmente esse distanciamento, existem maneiras de não nos afastarmos. Isso. Então, nessa questão exata, específica do luto, ofereça o seu melhor, mas ofereça perguntando como fazer para ajudar a não estar nesse momento, como fazer para sentir menos dor. Não negue a dor, não diga que você não está sentindo, você está sentindo. Não diga que vai passar, assim, vai passar no seu tempo, cada um experimenta um ritmo diferente, mas ofereça o que você tem de melhor para o outro, a partir do que ele precisa também. E algo que é importantíssimo, que eu quero assim finalizar essa entrevista, é algo que a Cris disse, que a gente passa a não ser a dor e passa a ter a dor, porque tudo passa. Quem faz essa afirmação, eu achei poético, um filósofo americano, Tom Hart, ele fala: evoluímos do ser a dor para ter a dor, e ao ter a dor, a gente abre espaço para outras coisas e não ser inteiramente a dor. Essa entrevista foi feita com muito carinho, especialmente para as pessoas, os familiares, né, que perderam entes queridos pelo Covid. E compartilhe essa notícia, envie para os seus amigos e vamos juntos superar esse momento que está sendo tão difícil para todo mundo. Muito obrigada, Cris, pela sua participação. O programa de hoje fica por aqui e até o próximo encontro.